Hoje nós vamos falar com o nosso querido paleógrafo João Eurípides Franklin. Queridíssimo, vai contar a história da sua infância sobre o Banco dos Namorados em Cachoeiro de Itapemirim. Seja bem-vindo, querido João. Olá, Cida. É com muita alegria que eu falo da minha cidade e do local até que eu convivi durante anos e anos enquanto morei em Cachoeiro de Itapemirim. Eu vejo a questão do Banco dos Amores, ou Banco dos Namorados, uma preciosa informação sobre como era o Cachoeiro de outras eras. A situação, a composição, por exemplo, ali da praça onde está o Banco dos Amores, ele vem da década de 1920, portanto tem mais de 100 anos. Disso aí, entretanto, sobrou o Banco dos Namorados, o maltratado hoje Repuxo, que era o lugar onde a máquina da estrada de ferro, do qual a estação estava situada, onde é hoje o Bernardino, virava para ela continuar o caminho em direção ou a Castelo ou a Alegre. Uma obra que destaca nessa faixa era uma casa que era onde vivia o gerente da estrada de ferro. Essa casa, eu morei nela durante 30 anos depois. Infelizmente, a casa foi demolida, como tudo acontece. Hoje, a Praça Geraldo Monteiro é o centro da cidade. A casa não existe mais, mas ela fazia parte do coração de Cachoeiro. Ali era um lugar próximo à estação da estrada de ferro, ali na praça, onde é hoje o Bernardino, e essa casa era onde morava o gerente da estrada de ferro. Posteriormente, a estação foi deslocada para a praça próximo ao Guandu, e Cachoeiro mudou-se e expandiu. O muito importante aqui é lembrar que, no entorno do banco, havia a casa do dito gerente da ferrovia, que desapareceu, lamentavelmente. Mas surgiram outras casas de familiares e de uma época da primeira metade do século passado, que é a bela residência que era da família Franklin, minha família, e que é hoje o Palácio do Bispo em Cachoeiro de Itapemirim. Ali ao lado ainda existe a casa da família Freitas, e já não existe do pai do doutor Elviro de Freitas, que era o desembargador Lourenço de Freitas, que vivia ao lado da casa dos Franklin, mas a casa foi demolida, infelizmente. A casa do doutor Elviro de Freitas, que é um belo conjunto, a casa de alta qualidade, ela encerra a caminhada pela escadaria. Muito interessante que todo esse conjunto, desde o Repuxo, que era o local em que eram virados os trens que vinham da região de Alegre e de Castelo para retornar para essas mesmas regiões. O Repuxo tinha essa função. O Repuxo é precioso. Só quem não é de Cachoeiro, quem não tem Cachoeiro no coração, maltrata o Repuxo, porque ele era sonoro, ele ajudava a composição da escadaria e também do Banco dos Namorados. Isso era um conjunto. Nós temos que lembrar que também ao lado havia o casarão do Barão de Itapemirim. Demoliram e construíram aquele prédio, uma caixa de vidro, desculpa, mas é uma caixa de vidro, sem expressão arquitetônica nenhuma, no lugar da casa do Barão, que era belíssima. E ali funcionou, daí o movimento grande que havia na escadinha e no banco. Eram pessoas que trabalhavam no fórum, na Câmara Municipal, que girava em torno do prédio, que era a antiga residência do Barão de Itapemirim, o Barão 2. As casas foram quase todas demolidas, mas as famílias, algumas delas conservaram, como a família Franklin,
a do Freitas, puderam dar uma contribuição fantástica para Cachoeiro, conservando as suas residências. Ali nessa casa, que era a continuação do Banco dos Namorados, ali viveu uma figura muito grande, lá no passado, o famoso doutor Benedito Machado, fundador da Faculdade de Direito de Cachoeiro. Depois dele, um filho do Basílio Pimenta, o seu Pedro Pimenta, foi o morador dessa casa. E o seu Pedro Pimenta tinha todo um cuidado com o entorno do banco. Ele vigiava a plantação, ele quase que tomava conta, ele dava lanche para os jardineiros, e isso continuou quando meu pai comprou a casa dele, e nós continuamos a fazer tudo isso. Mudando um pouco, eu quero lembrar que a Prefeitura Municipal, não muitos anos atrás, contratou o mais importante e festejado paisagista do Brasil, Burle Marx. A restauração da Praça Jerônimo Monteiro deve-se a Burle Marx. E não sei como está a situação dela. Foi ele que desenhou o piso, e ele que fez tudo, e ele dizia que o repuxo, mais o piso, mais a escadinha e mais o famoso banco era um único liame, uma única situação. E, portanto, não devia ser mexida, e ele não mexeu. Portanto, por opinião do Burle Marx, aquilo é um conjunto arquitetônico que vem lá da década de 20, quer dizer, há 100 anos atrás, e que ele não mexeria, apenas aprimoraria, e foi o que aconteceu. O bom senso prevaleceu. O Banco dos Amores, ou Banco dos Namorados, porque a expressão Banco dos Amores parece que é mais antiga, mas tanto faz. Namorado e amores, está todo mundo bem. Sempre a obra que se fez na praça nunca desfigurou o Banco dos Amores e seu entorno. Eu via a frequência que ali acontecia, eram estudantes do liceu após as aulas, eram estudantes da Escola de Comércio Herrenhoff depois das aulas, ou então para matar uma aulinha, e também, isso mais raro, alunas, moças que estudavam no Cristo Rei. Não era muito bem visto que uma moça do Cristo Rei frequentasse ali. Eram outros tempos e tudo bem. Também de frequentadores do banco, a gente via aquilo que... Eu não sei porque naquela época o ato de fumar tabaco era muito usual, mas sempre era proibido pelos pais e pelas mães. Então, a gente via que tinha gente que ia para o banco para fumar o seu cigarrinho de tabaco ali. Também, quando apareceu aquela época interessante de rádio portátil, os frequentadores passaram a usar o radinho. Iam para ali para ouvir a ZYL9, Rádio Cachoeiro de Itapemirim. Isso era uma constante, porque ali tinha sossego, ouvia, conversava, falava, fumava e brincava e tudo bem. Quero aqui falar também que Cachoeiro, na década de 1920, década em que os grandes políticos eram Jerônimo Monteiro, seu irmão Bernardino Monteiro, falou-se muito em transferir a capital do Espírito Santo de Vitória para Cachoeiro, porque Cachoeiro era o grande centro econômico de Cachoeiro, melhor, do Espírito Santo, grande centro. Cachoeiro já possuía seu banco, Vitória nunca possuiu. O comércio em Cachoeiro era muito superior ao de Vitória, mas, como as consequências nós já vimos, isso não funcionou. Em Cachoeiro também nós tivemos
um problema muito sério. Foi na época da ditadura de Getúlio. E isso, todas as manifestações eram na Praça Jerônimo Monteiro, que é uma outra história. Mas já vai aqui uma informação. Na Praça Jerônimo Monteiro se fazia todo o movimento político e Cachoeiro, a Câmara Municipal, não aceitou fazer uma homenagem ao Getúlio Vargas, que era o ditador de plantão na época, pois os getulistas de Cachoeiro queriam, ali na praça, que fosse homenageado o ditador, que nessa altura, né, na década de 30 para 40, a Câmara não aceitava nem dar um nome a uma rua de Getúlio Vargas. Repare, Cachoeiro não tem. Rara a cidade no Brasil que não tenha uma homenagem a Getúlio Vargas. Uma estátua se tentou, também não deu certo. Aí o Getúlio Vargas assumiu, ele então nomeou um interventor para o Espírito Santo, chamado João Punaro Bley. Esse homem fez tudo para vingar Cachoeiro por não ter aceito o nome de Getúlio Vargas numa rua, numa praça ou numa estátua. Ele fez tudo para isso. E ele vai mudar a política em Vitória para prejudicar Cachoeiro de Itapemirim. A gente tem muito mais o que falar, mas o Banco dos Amores, o Banco dos Namorados, é um troféu que Cachoeiro carrega. A Praça Jerônimo Monteiro é uma verdadeira pedra preciosa de Cachoeiro no seu centro. Então, nós temos que pensar que a politicagem não deve prejudicar Cachoeiro. E vamos salvar o que ainda pode ser salvo. Seria um ato belíssimo, um ato de amor a Cachoeiro. Querido João, sensacional a história. Ninguém melhor do que o senhor para contar. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Ou não? O senhor morou naquela casa por cima do Banco dos Namorados e ali tinha uma escada, conforme o senhor falou, e aquela escadinha tinha acesso ao Banco dos Amores, Banco dos Namorados. O senhor já se aproveitou daquele banco? Já namorou no banco? Não, namorar no banco, eu acho que não, porque eu estava muito perto de casa. Né? Os meus namoricos eram caçadores, ou então no footing da Praça Jerônimo Monteiro, que era animadíssimo no domingo. Né? Eram do lado da calçada da praça, calçada das lojas, ali ia a gente fina da cidade. Na rua ia já uma mescla, uma mistura. Agora, o pessoal complicado passeava no jardim, no escurinho do jardim. Isso a gente sabia tranquilamente dividir isso. Uma cidade meio partida, né? Mas isso são outros tempos, outra mentalidade que felizmente passou. Querido João Eurípides, eu quero lhe agradecer todo o carinho, toda a participação aqui conosco, referente a esse banco que é tão importante. Essas informações são raríssimas e eu gostaria muito, muito que o poder público olhasse, e a população também, olhasse para este banco com mais carinho, com mais respeito. Muito obrigada de todo o meu coração. Obrigado, muito obrigado. Cachoeiro acima de tudo. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, no mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste, porque não tenho você perto de mim. O programa Olho a Olho com Cida Campos fica por aqui. Cachoeiro acima de tudo. Olho a Olho com Cida Campos.